Aleluia. Você crê Aleluia. que o Senhor te dará um novo tempo? Amém. Amém? Eu creio e declaro isso sobre a igreja. Aleluia. Você, quando chega nos lugares, você consegue perceber o ambiente do lugar? Tem lugares que a gente chega, o ambiente é de paz. Sabe, nós fomos visitar um irmão que mora na região rural no sábado, ontem. E foi muito interessante que eu não tinha ido ainda nessa propriedade dele, eu tinha ido na anterior. Ele arrendou um outro lugar e a gente não conhecia, a gente teve até dificuldade para chegar lá, mas a gente chegou, graças a Deus. E foi tão interessante que depois de um tempo ali na casa dele, mostrando os animais para Zoe e tendo um tempo de comunhão com ele e com a esposa dele ali, na hora de ir embora eu falei, vamos orar. E interessante que eu lembrei da oração, mas esqueci da foto, não tirei foto com eles. Pedi até desculpa depois. Mas orar, eu não esqueci não. Orar faz parte hoje do meu código de vida. A gente ora por tudo. E ali quando eu comecei a orar, eu estava pedindo direção a Deus do que orar. E quando eu vi, eu praticamente só louvei e agradeci ao Senhor. Hora nenhuma, eu sou guerreira, mas hora nenhuma eu percebi a presença de treva naquele lugar. Eu não percebi, então não tinha o que repreender. Eu só agradeci a manifestação da graça de Deus naquela propriedade. Eu fiquei feliz com isso. Declarei a prosperidade do Senhor na vida daquela família e foi uma bênção. Muitas vezes, quando eu chego em determinados lugares, eu percebo o ambiente daquele lugar. Não só casa de pessoas, mas ruas que eu acesso, bairros que eu entro. Em alguns momentos, isso é muito claro na cidade, quando eu ando pelos lugares. E nós precisamos estar perceptivos assim. Porque, às vezes, é na casa de uma pessoa que a gente percebe uma paz tão grande. E tem outros lugares, outras casas que a gente entra e é uma opressão gigante. É um céu pesado naquele lugar. E isso tem a ver com a minha e a sua sensibilidade em relação ao mundo espiritual. Sim. Pastor, eu quero pedir, e nessa palavra, pastor e o irmão João Luiz orar por mim. Sim. Para os irmãos que vão nos acompanhar no YouTube, o irmão Paulinho pediu para nós orarmos por ele. Então nós vamos interromper a palavra agora e orar pela vida dele. Igreja, fique de pé. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do Paulinho em tuas mãos, pedindo, Senhor, vasculha e abençoa a vida do teu filho, a saúde do teu filho, a mente do teu filho, as emoções do teu filho, em nome de Jesus. Libera sobre o Paulinho, Senhor, céus abertos neste lugar. Libera uma unção sobrenatural sobre a vida dele. E seja o que for que esteja incomodando o teu filho agora, bata em retirada no nome santo e precioso do Senhor Jesus, a quem cremos e entregamos o teu filho. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. O mundo espiritual, amados, ele é real. Há lugares que os lugares são pesados. E há lugares que nós nos sentimos pesados quando nós chegamos. É importante que a gente esteja atento não só ao que Deus está mostrando no mundo espiritual pela nossa sensibilidade espiritual, percepção espiritual, mas mostrando a nosso respeito onde nós chegamos. Você já esteve em algum culto que o fogo de Deus descia e parecia que você estava alienado, marginalizado, sem sentir absolutamente nada, sem perceber absolutamente nada? Nós precisamos ajustar isso, em nome de Jesus. Nós somos filhos, temos direito a toda a herança do Senhor. E a presença dele, nós temos acesso direto a ela. Deus está aqui. Mas se você não permitir que o seu coração esteja ardendo na presença dele, você não vai receber. É claro isso para mim como a luz do dia.
Deus está querendo se liberar sobre nós, liberar bênçãos, mas não só bênçãos, irmão. A maior bênção que nós temos é a presença de Deus. Porque o restante acompanha, é consequência da presença de Deus. Céus abertos sobre nós foi o tema que o Senhor nos deu à igreja. O Senhor não deu o tema à pastora. Ele deu à igreja. Os céus abertos sobre nós é para a igreja. Repita após mim, falando aí para o seu irmão que está perto de você. Fale aí para o seu irmão ou para a sua irmã. Entenda bem. Deus não deu este tema para a pastora. Deus deu este tema para a igreja. Para mim e para você. Mas se você estiver com o coração fechado, nada vai acontecer para você. Abra o seu coração e você verá os céus abertos sobre a sua vida. Amém? Amém? Você crê? Aleluia. E o que significa céus abertos? Precisamos entender isso. O que significa céus abertos? É Deus liberando, como eu disse antes, a presença dele. E automaticamente fluindo para nós e através de nós para outras pessoas. As bênçãos, os milagres. A Bíblia diz que esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas, sabe? Farão o sobrenatural aparecer. Deus quer revelar o seu poder no nosso meio. Você crê? Amém. Amém? Então esteja ligado, não perca isso, não se distraia, porque Deus está aqui. Lucas 3, talvez você já tenha lido esse texto, mas hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te dar a revelação dele na sua vida. Lucas 3, versos 21 e 22. Na Nova Versão Internacional eu vou ler. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E Jesus não foi batizado sozinho. Ele estava junto com outras pessoas que estavam sendo batizadas. Quem que batizou Jesus? João Batista. Quando o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele, quem é esse ele aqui? Jesus, olha o que Jesus fazia. Enquanto Jesus estava orando, o que aconteceu? O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Enquanto Jesus estava orando, o céu se abriu. A oração é uma chave para o céu se abrir sobre nós. Amém? Você crê? Jesus estava orando e o céu abriu. Você tem usado essa chave quanto na sua vida? Essa chave não é só para a hora de comer, nem só para a hora de dormir, nem só para a hora de viajar. Essa chave está em todo o tempo. Eu conheço uma querida que ela foi viajar com uma pessoa que ela conhecia há pouco tempo e ela teve vergonha de orar. E ela foi orando só quietinha, em silêncio. E foi muito interessante que quando a viagem acabou, a pessoa que estava com ela perguntou: por que você não orou? E ela ficou com vergonha. Porque ela não salgou o lugar que ela estava. Não tenha vergonha de orar. Ore a tempo e fora de tempo. Mateus 18, texto conhecido da igreja. Mateus 18, 18 e 19, na Nova Versão Internacional, diz: Digo-lhes a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do Pai que está no céu. Aqui está falando de quê, irmãos?
de oração de novo, de palavra profética de novo, que é uma oração, só é a nível profético. Quando nós concordarmos, de novo veio o que Deus tem liberado sobre nós, unidade, concordância. Por isso precisamos ouvir o que o outro está orando e dizermos o quê? Sim, Senhor, concordamos, Senhor, amém, Senhor, que seja assim, Senhor. Porque nós vamos estar o quê? Ligando na terra o que terá sido ligado no céu. A oração aqui na terra provoca uma resposta onde, irmãos? No mundo espiritual. Temos aprendido que o mundo espiritual, principalmente das trevas, se move através de comando. Precisamos viver isso, porque saber isso nós já sabemos. Essa igreja sabe muito bem isso, estudou isso 8 meses no Shemitah, no curso de libertação. Deus espera de nós, em 2026, mais que essa oração rasa que a gente tem feito. Deus quer que nós investamos mais tempo, não só pedindo, irmãos, mas o adorando. A gente precisa aprender a orar adorando, adorar engrandecendo, adorar se rendendo, e não só pedir o tempo todo. A Bíblia manda pedir também, pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Mas nós precisamos ir além, porque isso é coisa de criança. Eu tenho visto aqui a Zoe esses dias, né? Eu nunca tive uma criança tanto tempo na minha casa, ela está desde o dia 25, e ela pede muita coisa. E quando não dá, ela faz bico, e dependendo do que for, ela chora, e olha que chora bem. Ela grita que é uma beleza. Aí o tempo todo eu corria, porque eu falei, o que, é que os vizinhos vão achar, né? Vão achar que a gente está maltratando ela aqui. E não, é o temperamento dela mesmo. O que eu quero dizer? Que quem só pede igual criança e criança pequena. Porque a criança maior, ela já se posiciona um pouco diferente. E nós precisamos ter o coração como criança, porque é o coração que é ingênuo, né? Não no sentido de ser bobo, mas no sentido de não ver nem andar só por maldade o tempo inteiro. Mas precisamos ser sinceros como a criança, porque dos tais é o reino dos céus. Enquanto Jesus estava orando, a Bíblia diz que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Quando oramos, o Espírito Santo nos dá maior revelação de Deus e do seu poder. Enquanto Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado. Quando oramos, Deus nos mostra quem nós somos nele. Nós somos filhos. Nós somos filhos amados do Pai. E como filhos, temos acesso livre à presença do Pai e a tudo que é dele. Agora nós vamos ler na revista e corrigida, Atos 10, de 9 a 16. Preste atenção. Diz assim, esse texto é um pouco maior, mas esteja atento, não se distraia. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quem que subiu ao terraço para orar? Pedro, aquele que era discípulo e depois se transformou em apóstolo. Quase a hora sexta, que era por volta de meio-dia, era a hora do almoço. E a Bíblia diz, e Pedro, tendo fome, quis comer, só que não estava pronto. E a Bíblia segue explicando. E enquanto lhe preparavam, né, o alimento, sobreveio-lhe, ele estava orando no terraço, ok? E aí sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o quê? O céu aberto. E que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro. Essa voz era de quem? De Deus. Mata e come.
Aí Pedro disse ao Senhor assim: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por quantas vezes? 3. Pedro gostava do 3, né? 3 vezes. E o que aconteceu depois que Pedro foi negando, desobedecendo? O vaso tornou a recolher no céu. Ele parou de ir onde Deus estava levando, porque ele não ouviu. Ele teimou. E vamos pegar desde o início desse texto. Primeiro aqui, Pedro subiu ao terraço para orar. Ah, então não tem que orar só na igreja? Não tem que orar só no Tsevaot quarta? Claro que não. É em qualquer lugar. E com a roupa que você tiver. Eu já ouvi cristão me dizer que para orar tinha que trocar de roupa. Amado, se a sua roupa é indecente, você não tinha que usar em lugar nenhum. Lugar nenhum. E se a sua roupa é decente, é com ela que você vai orar. E se você precisar orar tomando banho, você vai orar tomando banho sem roupa. Deus, quando te fez, Ele não te fez com roupa, Ele te fez sem roupa. E depois Ele te deu ordem para você aprender a vestir a roupa. Foi assim que aconteceu. Pedro orava no terraço, não só na igreja. A Bíblia nos orienta em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E na NVI, na Nova Versão Internacional, orem continuamente, não parem de orar. É em todo o tempo e em qualquer lugar. Subiu Pedro ao terraço para orar. E a consequência dele ter feito isso e orar no terraço, não pelo terraço, mas por ele ter ido orar, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos e viu o céu aberto. Quando nós buscamos, a presença do Senhor é liberada sobre nós. Pedro orou e ele teve um arrebatamento de sentidos, um êxtase espiritual. Deus conduziu a mente dele de uma outra maneira, numa esfera muito maior. E aí ele acessou, ele viu céus abertos. Amém. Aleluia. Deus falou com Pedro 3 vezes. Mas ele não atendeu. E com isso o Senhor parou. Às vezes Deus faz assim com a gente também. Ele já falou e você teimou. E ele parou. E aí você fala, não sei por que eu não escuto mais Deus. Veja onde que isso começou. Acerta a vida. Como Deus fala com você? Será que você consegue discernir a voz de Deus? Ou você mistura a voz de Deus, a voz da pastora, a voz do inferno, e no final você não sabe se é Deus que falou, se foi o inferno que disse, que te atrapalhou, se foi a carne que te falou. Se você não tem a revelação da voz de Deus, você precisa buscar. E quanto mais intimidade você tiver com Deus, e quanto mais leitura da palavra você tiver, você verá o quê? Com discernimento, a voz de Deus. Você vai ouvir. Quando Deus fala, você obedece. Pedro orou. O céu se abriu. Deus falou com ele. E naquele momento, ele nada fez. É tempo de orar mais. 2026 é tempo de vida com Deus. Maior intimidade com o Senhor. Por isso, céus abertos sobre nós. Quais as atitudes que fazem os céus se abrirem? O que faz o céu se abrir? A primeira, é clara, aqui nos textos que nós lemos hoje, é o quê? A oração. A oração faz o céu se abrir. Imagine você somar oração e jejum. Você vai potencializar isso na presença de Deus, porque você vai estar se esvaziando daquilo que você gosta e dando espaço para o Senhor falar com você. Fé e palavra liberam os céus abertos. Se você não crê em nada, não vai nada acontecer. É simples assim. A Bíblia diz que teve lugar que Jesus chegou e não fez nada porque não tinha fé. Não achou ninguém que cresce. Então a fé e a palavra, ela move
tanto a fé quanto a palavra, os céus abertos sobre nós. A adoração move os céus abertos sobre nós. A Bíblia diz que no meio dos louvores, Deus habita. Então a adoração abre os céus sobre nós. E uma palavra que o Senhor me falava, perseverança. O Senhor falava, o meu povo pede igual criança e desiste depois. Não tem perseverado. E o Senhor falava, 2026 é tempo de perseverar. Ele vai fazer, mas nós precisamos nos manter na nossa posição. Eu creio e respeito o Kairos, que é o tempo de Deus, não o meu. Meu tempo é o Cronos, é o tempo do relógio. Kairos é o tempo de Deus. Ele vê mais alto, ele enxerga mais longe do que nós. Quais as consequências dos céus abertos sobre nós? Amados, uma das primeiras a gente deve conhecer bem aqui. Cura interior e libertação. Quando os céus se abrem, as algemas precisam cair em nome de Jesus. Na presença de Deus não tem mais espaço para o pecado. A Bíblia diz, se porventura, se todavia alguém pecar, temos um advogado. Se não é para vivermos em pecado. Nós precisamos escolher coisas santificadas, viver coisas santificadas, falar de forma a ser santificado no que nós dizemos. Quando os céus se abrem, a consequência também é vida transformada. Não existe céu aberto sem mudança de vida. Não existe. Quando os céus se abrem, amados, há unidade na igreja, porque aí nós somos um corpo só. Ligados a um único cabeça que é Cristo. Falamos a mesma língua, entendemos da mesma forma, andamos juntos em unidade e concordância. Quando os céus se abrem, a unidade da igreja aparece. E quando os céus se abrem, uma outra consequência é a mudança de nível espiritual. Falamos isso semana passada. Precisamos mudar o nível espiritual na nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar, como pastora, recebendo essa palavra de Deus, os céus já estão abertos sobre nós. Amém? Glória a Deus. E você está fechado ou aberto a esse mover de Deus aqui? Porque se o seu coração ainda de alguma maneira está fechado, você precisa se mover. Em Deus, não é porque eu estou falando. Você precisa pedir a Deus discernimento. Para que você se mova junto conosco, não fique para trás. Quanta gente acessou o sobrenatural aqui nessa garagem este ano? Quantas pessoas inclusive de fora daqui, que nem são daqui, estão recebendo hoje ainda a bênção que foi liberada neste lugar tão simples, com tão poucas pessoas, mas cheio do poder de Deus. Amém. Mas por que um ou outro ainda não recebeu nada? Ou quase nada? Porque não permitiu. Porque Deus está aqui. E a Bíblia diz que Ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Impossível ficar na presença de Deus e não receber nada. Impossível. Estamos com defeito. E não é de fabricação, porque Deus nos fez perfeito. O defeito é nosso. Quando nós nos envolvemos demais com as coisas desse mundo e não conseguimos acessar a realidade espiritual que Deus deseja para nós. A igreja hoje foi convidada para o culto profético. Temos feito isso desde o início desse culto. Mas agora você vai ter oportunidade de profetizar. Primeiro sobre a sua vida e família, depois sobre o seu ministério e o seu comprometimento com o reino de Deus, sobre o seu trabalho e recursos financeiros e sobre 2026 como céus abertos nessa igreja sobre sua vida. Eu vou te lembrar e te conduzir em cada ponto desse que o Senhor foi liberando sobre mim, para que eu liberasse sobre a igreja. Então coloque-se de pé. Você já sabe profetizar, você sabe que é liberar a palavra no mundo espiritual. Profetizar nessa casa, para quem vai assistir no YouTube, não é da ordem para Deus. Nós sabemos a soberania e reconhecemos
a soberania de Deus, não damos ordem para Deus, mas liberamos a palavra que Deus já nos autorizou. Então, se você precisa profetizar agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso já está na Bíblia. Você tem o quê? Autoridade para profetizar. Se você precisa profetizar que em Cristo você é mais que vencedor, isso está na palavra. Você vai profetizar a palavra. Se você precisa profetizar o socorro de Deus, o Senhor é o seu refúgio, Ele é o seu socorro bem presente. Você tem autoridade para profetizar o que Deus já liberou na palavra. Então comece a abrir a sua boca e profetize sobre sua vida e família em 2026. Declare sua família cheia do poder de Deus, sua família curada das enfermidades. Abra sua boca, comece a liberar palavra profética sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Lembre agora dos seus filhos, lembre agora do seu casamento, lembre agora dos seus familiares, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam aceitar a Jesus, ter uma experiência com Jesus. Profetize um ano diferente em nome de Jesus. Profetiza paz na sua casa, paz na sua casa. O Senhor fala comigo, casas que estão faltando paz. Profetize Adonai Shalom, o Senhor da paz lá na sua casa, em nome de Jesus. Profetiza a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Profetiza a alegria do Senhor na sua casa. Profetiza que o mau humor vai sair agora da sua casa. A tristeza vai sair agora em nome de Jesus. E a alegria do Senhor virá. Profetiza sobre a sua vida, sobre a sua casa. Os céus abertos em nome de Jesus. Aleluia. Profetize agora sobre o seu ministério e o seu comprometimento com o reino. Senhor, eu quero avançar em lugares mais altos no teu reino. Eu quero, Senhor, ir aonde tu desejas que eu vá. Diga, eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Em nome de Jesus. Dê revelação, Senhor, aos ministérios aqui representados. Libera a autoridade dos céus, Senhor. Profetizamos ministérios ousados na presença do Senhor. Igreja comprometida com o Senhor e com o reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare a providência de Deus. Declare Adonai Rafa, Adonai Jireh. Ire, Adonai Ire, o seu provedor, aquele que te sara e aquele que libera seus recursos. Adonai Ire, o Senhor provedor. Declare a provisão de Deus profeticamente sobre o seu trabalho, sobre os seus recursos financeiros. Peça ao Senhor que te coloque por cabeça e não por cauda. Chega de limitação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, profetize um avanço nas suas finanças. Em nome de Jesus, que onde você menos espere, Deus mova pessoas para abençoar a sua vida financeira. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, profetize portas abertas na sua vida financeira. Em nome de Jesus, profetize céus abertos sobre você. E qualquer área da sua vida que você precise agora, onde está fechado, vai se abrir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Exaltado, engrandecido seja o teu nome. Aleluia. Oh, aleluia. Santo é o Senhor. Obrigada, Deus, pela tua presença. Obrigada, Senhor amado, pelo teu mover neste lugar. Obrigada por essa brisa, Senhor. Sopra, Senhor, o teu Espírito sobre nós. Aleluia. Profetizamos um tempo novo sobre a família Tsevaot Church. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Profetizamos um povo maduro na tua presença.
presença. Um povo, Senhor, que conhece a autoridade espiritual e acata, Senhor, primeiro a tua, Senhor, e depois as de governo da terra, seja quais forem essas autoridades. Se estiverem na palavra, precisam ser ouvidas, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Deus, essa família que está nos ouvindo agora, Senhor. E essas famílias que nos ouvirão pelo YouTube. Abençoa, libera 2026 de céus abertos sobre cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, nós intercedemos por eles agora. E pedimos que o Teu Espírito que avança e sopra onde quer, esteja, Senhor amado, abençoando lugares distantes com esta palavra, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, um final de ano cheio da Tua presença. Amém. Um início de 2026, aleluia, Senhor, cheio do nascer do sol, que é Jesus. Amém. Aleluia. Tu és, Senhor, o nosso sol da justiça. Tu és aquele que faz justiça por nós. Exaltamos o Teu nome. Aleluia. Profetizamos que seremos, Senhor, não só em 2026, mas a partir de agora, sal e luz. Mas sal e luz que realmente façam diferença, Senhor, onde chegarem. Em nome de Jesus. Guarda os Teus filhos desta casa. Livra os Teus filhos do mal. Guarda Maria Andrelina onde ela estiver. Guarda a Radassa, Senhor, onde ela estiver. Livra do mal, Senhor. Toma, Deus amado, ó Pai querido, a Maria de Fátima em Tuas mãos. Toma a casa da Elisângela em Tuas mãos. A casa da Luciana em Tuas mãos. A família, Senhor, pastoral, ó Deus, ali do pastor Rui, pastor Ediane. Toma, Senhor, o pastor Jefferson, Senhor, a missionária Graciela e a sua casa. Libera, Senhor, sobre essas igrejas aliançadas conosco, Senhor, que os céus abertos alcancem os Teus filhos também. Abençoe Aracuí, Senhor, abençoa, Pai, a família pastoral ali com o pastor Nilson, Anísio, Senhor, e aquela igreja tão amada, Senhor. Céus abertos sobre eles também, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os pastores que usaram a palavra esse ano aqui. O Deus amado, o bispo Pedro Brum, o pastor Jorge, Senhor, o pastor Sérgio. Ah, Senhor, libera sobre eles muito mais do que Tu tens feito, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, crescimento do Teu reino, vergonha do inferno, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, aleluia, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, aleluia, seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja com o Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode louvar ao Senhor, engrandecê-lo. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus.